Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já sabem, essa semana está acontecendo o nosso projeto online Conexão Colares, cujo tema de vocês do segundo ano é Pocahontas, esse filme maravilhoso. Vocês estão trabalhando com uma das músicas da trilha sonora do filme, que é Colors of the Wind. Vamos ouvir um trechozinho? You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places, I guess it must be so. But still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't know? You don't know. Letra da música Colors of the Wind, a gente pode ver várias construções, tanto verbais como de expressões idiomáticas, um vocabulário riquíssimo que você pode usar para incrementar o seu inglês, aprender palavras novas, tanto adjetivos, principalmente aparecem muitos substantivos na música. Mas a gente não vai trabalhar tudo isso em uma aula apenas. A aula de hoje, selecionamos um dos temas da música. Na verdade, um dos temas não. Uma das palavras que aparece na música que a gente pode dar uma aula e relembrar um assunto que vocês já viram no primeiro ano, que é o verbo can, tá? Eu selecionei esses trechos da música com o verbo can, que aparece o verbo can. How can there be so much that you don't know? Como pode existir tanto que você não sabe? The earth is just a dead thing you can claim. A terra é só uma coisa morta que você pode reivindicar. Can you sing with all the voices of the mountain? Pode cantar com todas as vozes da montanha. Can you paint with all the colors of the wind? Pode pintar com todas as cores do vento. Aqui já aparece o título da canção do filme que vocês estão trabalhando. You can own the earth and you own is earth until you can paint with all the colors of the wind. Tá? Você pode possuir a terra e mesmo assim, tudo que você possuir, que você vai possuir, é a terra que você possa pintar com todas as cores do vento. Aqui, como vocês viram, nesses trechos, aparece o verbo can, tá? Que é o verbo poder, ser capaz de fazer alguma coisa. Vamos aqui às suas explicações. O verbo can, geralmente, ele significa poder, tá? Conseguir fazer alguma coisa. Ele é usado para indicar várias situações. Pode ser ela uma possibilidade, capacidade, permissão ou até mesmo fazer um pedido, tá? Você pode usar o verbo can para fazer um pedido. Em todas essas situações, a gente vai ver frases com o verbo can indicando cada uma dessas habilidades aqui, de possibilidade, de capacidade, de permissão ou de pedido. Cada um desses temas aqui. Como usar o verbo can? De que forma usar? Can é usado quando queremos expressar uma ideia de capacidade, habilidade, possibilidade, permissão, ou para fazer um pedido, como já falei. Ele é um dos principais modal verbs, tá? O que são os verbos modais da língua inglesa. E o can, ele tem a função de auxiliar o verbo principal na frase. Ele geralmente ele vem junto, a maioria das vezes ele vem junto com um outro verbo principal, tá bom? Então, ele também pode ser usado como verbo auxiliar, como o próprio nome diz. Então, ele é um modal verb, que é um verbo modal, com a função de auxiliador de verbo auxiliar. Olha os exemplos aqui. Até peguei uma frase aqui que vocês devem ter visto bastante nesses últimos dias. Foi o Floyd, eu esqueci o primeiro nome dele, foi morto lá pelos policiais lá nos Estados Unidos. Ele falou essa frase aqui, eu achei interessante colocar, que já é uma forma meio que de protesto minha. I can't breathe. I can't breathe. Aqui nós temos a construção do verbo can, você junta com not para formar a negativa. Eu vou explicar mais um pouquinho as formas afirmativa, negativa e interrogativa aqui abaixo. São frases explicativas aqui para vocês. Quando diz I can breathe, eu não posso respirar. Esse verbo can, ele foi usado aqui nessa frase com sentido de capacidade. Eu não estou conseguindo respirar. Eu não posso respirar. I can't speak English. Ou
I can play the guitar, tá? Tudo no sentido de capacidade, de poder fazer alguma coisa. Eu posso falar inglês? Eu não posso falar inglês? I can't speak English. Eu não consigo falar inglês? É no sentido de capacidade, de habilidade, ter habilidade. I can play the guitar. Eu posso tocar violão? Tá? É uma habilidade. Então, eu tenho essa habilidade. I can't ride a bike. Eu não posso andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Então, eu não tenho essa habilidade, tá? Mas, no caso aí, eu tenho. Só foi um exemplo para vocês. Outra frase. It can happen with anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é o quê? Uma possibilidade. Algo que aconteceu aqui no caso, vocês estão vendo que aqui tem o can e tem o verbo principal, no caso aqui o birth, tá? Já na outra frase, na segunda frase, tem o verbo can, que é o verbo modal, auxiliador do verbo principal happen, tá? Que é o verbo acontecer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um, tá? Aqui já é uma possibilidade. Olha o sentido da frase, para vocês dizerem se é capacidade, habilidade, possibilidade, permissão ou pedido. Uma frase aqui que exemplifica o uso do can na forma de permissão, pedir permissão, ou negar uma permissão. You can play outside. Você pode brincar lá fora. You can play outside. Você pode brincar lá fora. Se eu quisesse negar essa frase, era fazer como nessa primeira aqui, acrescentar o not, tá? Pode ser junto, abreviado, ou pode ser também separado, o not do can. Ainda pode haver essa construção aqui, juntando, escrevendo junto o can e o not. Mas na forma escrita e na forma falada, vocês encontram mais a abreviação can't, certo? You can play outside, então, é uma permissão. Você pode brincar lá fora. Ou na negação, you can play. You can write on the wall. Você não pode escrever na parede. You can chew gum. Você não pode mascar chiclete. Algumas coisas que a gente faz de permissão ou negando permissão, tá? E para fazer um pedido. Can I talk to the director? Can I talk to the director? Posso falar com o diretor? Está pedindo uma permissão também, está fazendo um pedido. É um pedido de permissão, se você vai poder falar, fazendo o pedido para falar com o diretor. E assim você pode usar o can em outras construções também, certo? Então, aqui a gente explicou os usos, para que serve esse verbo can e quando usar eles. Numa frase que você vai indicar capacidade, em uma frase que você vai indicar possibilidade, ou em uma frase que você vai pedir permissão, negar permissão ou dar permissão, e ainda para fazer um pedido também mais explicitamente, tá bom? Observe que na primeira frase, por exemplo, o uso do verbo can tem impacto direto no significado do verbo principal. No caso aqui eu modifiquei, então isso aqui foi uma falhazinha aí, que não era para ter aparecido. O verbo can, ele é sempre acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to, tá? Por que no infinitivo sem o to? Em português, os verbos têm as desinências verbais que a gente fala, que é ar, i, que é quando eles estão no infinitivo. Por exemplo, amar, comer, partir, né? Eles têm essas três terminações, ar, i. Ou seja, eles não estão conjugados. Quando o verbo não está conjugado, a gente fala que ele está no infinitivo, certo? Em inglês, esse infinitivo, ele é mostrado através dessa partícula aqui, ó, to, tá bom? Então, o verbo principal, can, né? Aliás, o verbo can, ele é sempre acompanhado do verbo principal, e esse verbo principal não tem o to, como aqui no verbo, na frase aqui, you can play outside, tá? Eu não vou colocar you can to play,
to play. Apesar da tradução terminar em ar, tá? Brincar não está conjugado, mas aqui ele está no infinitivo e você vai usar o infinitivo junto com o verbo can, mas sem o to, tá bom? Então, isso é importante vocês lembrarem. Que o verbo can, ele é acompanhado do verbo principal no infinitivo, mas sem o to. Para ele estar no infinitivo, então aqui no caso, junto com o verbo can, é só você tirar a partícula to e está feita a construção corretíssima com o verbo can, tá bom? Então, ele pode ser usado para construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. No presente, vamos ver a tabela abaixo nas formas, tá bom? Afirmativa, negativa e interrogativa. Aqui a gente usou o verbo to dance, que é o verbo dançar, certo? Mas lá na conjugação a gente não usa essa partícula to. Como é que vai ficar aqui na forma affirmative? I can dance. Na hora de conjugar um verbo, qualquer verbo que seja um verbo modal ou um verbo simples, você vai colocar os sujeitos, tá? Os pronomes pessoais. Depois você vai fazer a conjugação decorrente de cada uma formação. No caso da conjugação do verbo can na forma afirmativa. I can dance, you can dance, he, she, it can dance, e assim sucessivamente. Se vocês observarem, o verbo can, ele permanece inalterado para todas as pessoas. Ele não muda sua formação para todas as pessoas e muito menos o verbo principal, no caso aqui o nosso dance, certo? Então o que muda apenas são os sujeitos. Forma negativa. Como é feita a forma negativa? Já falei lá em cima. Você vai acrescentar o not. Forma abreviada fica can't. Forma abreviada, mas junto com o not, fica desse jeito aqui, cannot. Então, você pode usar ambos, ok? I can't dance, you can't dance. Você sabe dançar, você não sabe dançar. Ou pode traduzir, você pode dançar, você não pode dançar. Mas lembrando, dependendo da frase, aí você vai ter que saber o sentido, se é de uma negação ou se é de uma permissão. Tá? Se eu disser, por exemplo, I can't dance. I can dance here. Eu não posso dançar aqui. But I can dance there. Mas eu posso dançar lá. Então, aqui pode ser uma negação. Certo? Negação no sentido de não ter a permissão. Já eu posso dançar lá e já eu tenho a permissão. Mas também tem o sentido, dependendo do contexto, de capacidade. Tá? De saber dançar. Então, na hora de você construir uma frase, um texto, sempre tem que ver o contexto que você vai utilizar para dizer se vai ser uma permissão, um pedido, enfim. Nessa frase aqui, é no sentido de capacidade, de habilidade. Eu sei dançar, eu não sei dançar. Eu sei dançar, ou eu posso dançar, tá? Can I dance? Posso dançar. You can't. Can you dance? Você pode dançar? Você sabe dançar? Can he dance? Ele sabe dançar? Can they dance? Ou can you dance? Vocês sabem dançar? Eu acho que sim. Chegando aí às festas juninas, né? Vamos dançar mesmo em casa. Vocês viram aquele videozinho que dança com o espelho? Vou tentar fazer depois, pagar esse mico aqui. Continuando nossa aula aqui, vocês viram então a conjugação do verbo can, tá? Junto com o verbo dance. Essa conjugação aqui, gente, se eu pedir, pessoal, conjuga o verbo can com o verbo brief, vai ser a mesma conjugação. Você vai tirar o dance e colocar o verbo brief, ou o verbo, sei lá, play, enfim. Outras observações. Observe que na forma afirmativa, o can é usado para todas as pessoas, incluindo he, she e it, que são a terceira pessoa do singular, que é ele e ela, tá? Terceira pessoa do singular. Na regra do presente simples, vocês sabem que o verbo, na forma afirmativa, para essas três pessoas, tem aquela regrazinha de acrescentar o S, não é verdade?
tá? O verbo can, aqui em cima, está na forma afirmativa e está no presente. Mas nessa regra aqui com o verbo can, você não vai acrescentar S aqui no verbo, certo? Ou ES, enfim, você não vai modificar esse verbo. Então, é diferente do presente simples, viu? Então, você não vai acrescentar S no verbo can, mesmo estando no presente, ok? Para formar frases na forma negativa, podemos utilizar o can't ou cannot, como já falamos. Ao fazer frases com can na forma interrogativa, basta alterar o posicionamento desse verbo modal, tá? Diferentemente do que acontece na afirmativa. Então, mais uma vez, mostrar aqui para vocês aqui em cima. Olhem e observem a diferença. Afirmativa, I can dance. Interrogativa, can I dance? Então, você inverte, tá? O sujeito com o verbo can e interroga no final da frase. Assim, ela fica uma frase interrogativa. Tá bom, pessoal? Então, é isso. A nossa aula sobre o verbo can, para você relembrar o uso do verbo can. Tente achar outras frases que você poderia usar no seu dia a dia, que você poderia usar nessa quarentena. Eu não posso sair para a rua sem máscara, né? Eu só posso ficar dentro de casa, eu posso ler, sei lá, eu sei costurar, eu sei dançar. Enfim, usem frases no seu dia a dia com o verbo can. Imagine como é que seria essa frase traduzida para o inglês. Tente traduzir essa frase, tente fazer outras construções com o verbo poder, ser capaz de fazer alguma coisa, fazer um pedido em inglês usando o verbo can. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Um abraço a todos e continuem fazendo as atividades do nosso projeto Conexão Colares. Até breve.